Esta é a 55ª mensagem sobre conflitos da vida e hoje começaremos a ver o tema tomando posição sozinho. A vitória do crente é ameaçada quando ele é tentado a fazer concessões em suas convicções. Eu vou repetir. A vitória na vida do crente é ameaçada quando ele é tentado a fazer concessões em suas convicções. O crente pode vencer essas pressões através de uma identificação com Jesus Cristo e uma disposição de tomar posição sozinho em favor do que é certo. Às vezes você vai ficar sozinho, uma posição que você entendeu, é a vontade de Deus para você, e todos vão ficar contra você. E é preciso que você aprenda a ter coragem de ser esse homem, ser essa mulher, sozinho, sozinha, diante de uma situação que assim o exige. Uma das primeiras coisas que Davi ensinou ao seu filho Salomão foi como ficar sozinho e permanecer sozinho ao lado do que é certo, direito e reto. Por isso mesmo Salomão pôde escrever o que vamos ler e que está aí para vocês lerem. Ele disse assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Verso 11, se disserem, venha conosco. Verso 14, junte-se ao nosso bando. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Muitos adolescentes e jovens, ao atingirem esta idade, não sabem como tomar posição sozinhos. O fato é que muitas vezes eles se sentem inferiores, quando na realidade, como crentes, eles deveriam saber que tem o melhor que a vida pode oferecer. Eu vou repetir isso. Muitos adolescentes e jovens, quando chegam a essa idade, eles se sentem inferiores aos seus demais colegas e companheiros de escola ou de rua, seja lá o que for, quando na realidade eles, como crentes em Cristo, deveriam saber que eles têm o melhor que a vida pode oferecer. Eu não estou dizendo que você, crente, nós crentes devemos nos sentir superiores. Nós não somos superiores a ninguém, mas nós temos o que é superior, e nós temos Cristo, nós temos os seus ensinos, temos a sua palavra, temos orientações muito específicas do que qualquer outra pessoa possa ter. Qualquer outra religião ou filosofia, dentre as muitas que existem por aí, qualquer uma dessas foi idealizada por criaturas humanas. A palavra de Deus é a única verdade que tem a sua origem em Deus. Nós não somos melhores do que as outras pessoas, mas temos o melhor modelo, temos o melhor padrão de vida deixado por Deus para sermos bem-sucedidos. Se não somos, é porque não levamos em consideração esses padrões.
A palavra de Deus diz que nós devemos despertar ciúmes nos judeus, mas os judeus em geral não têm ciúmes dos cristãos. Se os irmãos se lembram, no estudo que nós estamos fazendo da Epístola aos Romanos, já passamos pelos capítulos 9, 10 e 11, mas se não me engano é no capítulo 11 que Paulo fala do seu propósito de despertar, aliás, de Deus agir para despertar ciúmes nos judeus através dos gentios quando eles se converteram. Então, mas embora nós devêssemos despertar ciúmes nos judeus, eles não têm nenhum ciúmes de nós, cristãos. O judeu, em geral, ele tem uma atitude de desprezo para com o cristão, por razões bem simples. As pessoas mais bem-sucedidas no mundo são judias. Quantos sabem disso? Em termos financeiros, comerciais, tudo que eles fazem, eles são bem-sucedidos. Eles têm maior êxito nos seus negócios, eles têm uma vida familiar melhor do que qualquer pessoa, e os seus filhos não são rebeldes. Larry Quart destaca o fato de que até a Segunda Guerra, Grande Guerra Mundial, não havia delinquência de jovens entre os judeus. E se houver hoje, são de dissidentes do judaísmo, são filhos de pessoas que não estão levando a sério o que eles aprenderam com seus antepassados. É interessante notar que o judeu tem mantido a sua identidade peculiar. Isso em todas as culturas, em toda e qualquer situação política, em toda e qualquer situação social, eles tomam posição contra qualquer outra filosofia. Eu já disse aqui que eu encontro muito nas ruas, lá onde eu moro, com os judeus, porque lá tem várias sinagogas e no bairro. E estou sempre encontrando com eles. Eles andam sempre, já vi judeus andando sozinhos, mas normalmente eles estão com outras pessoas e muitas vezes com a família inteira. Eles têm trajes bem característicos deles, isso para não falar no kippah, que eles usam em todo lugar, e muitas vezes eles estão paramentados para irem para a sinagoga. Quem já viu isso aí? Os irmãos já viram. E eles não têm a menor vergonha de serem judeus e nem de usarem aquelas roupas que para nós parecem esquisitas. Então, os judeus têm mantido essa posição peculiar em todos os tempos e lugares. Deus tem deixado isso como uma ilustração poderosa para nós, como crentes, para que não nos sintamos mais com pena de nós mesmos, tá? Coitadinho de mim, sou um cristão. Para que nós também não estejamos mais reclamando porque não temos uma vida vitoriosa. Não somos vitoriosos na vida cristã, baseados com base na cultura, colocamos a culpa na cultura, colocamos a culpa na conjuntura econômica e social. Gente, para Deus não tem tempo ruim. Para Deus não tem situação difícil. Ele dá-nos vitória, Ele dá sofrimento, Ele dá socorro, Ele dá vitória em toda e qualquer situação. Um dos maiores enganos que podemos experimentar é a ideia de que se vamos ganhar uma pessoa para Jesus, nós devemos ser iguais a ela. Muitas pessoas confundem mal aquela identificação que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter com as pessoas
quando ele disse que se fez judeu para ganhar os judeus, ele se fez tudo para ganhar a todos. Mas isso tem sido mal interpretado. Jesus e até o apóstolo Paulo falou a linguagem do povo, mas ele não fazia as coisas erradas que o povo fazia. Jesus era diferente dos demais, sempre foi. Ele falou, quando ele falava, a linguagem do Pai. Ele não falava a linguagem do povão, ele falava a linguagem do Pai. Ele falava acerca dos assuntos relacionados com Deus. Era essa a mensagem dele. Larry Corey diz que quando ele começou a trabalhar com jovens, ele sentiu que devia aprender a linguagem dos jovens. Ele descobriu que depois de aprender a gíria dos jovens, a linguagem deles, eles já estavam mudando a sua linguagem por causa da presença dele. Eles também não queriam que o Larry conhecesse ou soubesse o que eles estavam falando. Você pode saber se você faz diferença num lugar quando as pessoas na sua presença mudam o seu comportamento. Se elas fazem isso é porque elas respeitam você. Se elas fazem isso porque elas sentem que não podem falar as bobeiras, as asneiras, as anedotas e tantas coisas que eles gostam de falar. Eles vão moderar-se por causa de você. Isso significa que eles respeitam você, que eles consideram você. Larry Corey começou a trabalhar com jovens pressupondo duas coisas. Primeira deveria ser, eles eram pessoas adultas, pelo menos já estavam praticamente formados como adultos. Alguns deles não eram pessoas maduras naturalmente, mas ele sabia que poderia conseguir resultados permanentes na vida deles e que ele deveria observar o lado maduro deles. Segundo, que eles têm problemas, mas estão interessados na solução dos seus problemas. Ele não acha difícil o relacionamento com os jovens. Ele diz que não importa a condição social deles. Larry Corey teve a oportunidade de trabalhar com jovens da cidade de Chicago, a cidade mais populosa do estado de Illinois, nos Estados Unidos. Ele trabalhou com jovens da parte mais baixa da cidade, e quando falamos na parte mais baixa, estamos nos referindo ao aspecto moral. Ali havia jovens viciados em drogas, ali havia prostituição, ali havia de tudo que se possa imaginar. Jovens rebeldes. Larry diz que não teve que mudar o seu comportamento, não teve que mudar a sua aparência para comunicar-se com eles, para dizer a eles que os amava, para dizer a eles e demonstrar que estava preocupado com eles e que estava interessado neles, estava pronto a gastar tempo com eles. Então é muito importante que nós saibamos tomar a nossa posição sozinhos pelo que é reto, que tenhamos tratando a mensagem apropriada. Eu repito, é muito importante que nós saibamos tomar a nossa posição sozinhos pelo que é reto, seja diante de quem for, e que tenhamos a mensagem apropriada. Isso é mais importante do que a nossa aparência ou a maneira de abordarmos as pessoas. Eu não tenho que saber a linguagem delas,
É claro que eu devo evitar termos que elas não conhecem, porque senão elas não vão entender o que eu estou dizendo. Mas eu não preciso me adequar ao linguajar delas, apenas falar algo que eles entendam. Há inúmeras razões pelas quais podemos ficar receosos de tomar posição sozinhos. Primeiro, o receio do que as pessoas irão pensar. Nós estamos muito preocupados com o que vão pensar de nós. Se eu for falar de Jesus para alguém, o que ela vai pensar de mim? Você fica sempre preocupado com a reação das pessoas. Inúmeras vezes nós saímos aqui de porta em porta e chegávamos com uma pesquisa e depois evangelizávamos a pessoa se houvesse oportunidade para tanto. Muitas pessoas não nos atendiam bem, muitas pessoas nem sequer abriam a porta, outras pessoas nos tratavam mal, mas muitas pessoas nos tratavam bem. Segundo, o fato de haver pecado na minha vida. Se há pecado na minha vida, e alguns dos meus amigos sabem disso, se houver pecado em minha vida, eu não vou ter interesse em falar das coisas de Deus. Por que eu falaria? É um homem que é muito pouco conhecido hoje, mas teve uma importância muito grande no contexto cristão, foi Moody. Moody disse: ou esse livro vai me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar deste livro. Ou este livro vai me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar deste livro. O pecado nos afasta de Deus, nos afasta da igreja, nos afasta de falarmos, nos impede de falarmos de Deus, porque temos culpa, temos condenação dentro de nós. Como é que eu vou falar para alguém e não fazer algo que eu estou fazendo? Para não agir da maneira como eu estou agindo? Então, normalmente eu não terei ousadia para falar. A Bíblia diz: se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. E o texto continua dizendo que se o coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e podemos nos dirigir a Ele sabendo que vamos ser ouvidos, que vamos ser atendidos, porque estamos guardando a palavra dEle. Não é preciso ser perfeito para isso, mas é necessário que você seja coerente com o que você crê e com o seu modo de viver. Se você estiver, se eu estiver, se estivermos em pecado, também ninguém vai estar interessado em me ouvir, em ouvir você, em nos ouvir, a menos que nós mudemos de posição em relação ao pecado. Quem é que quer ouvir uma pessoa falar sobre moralidade se ela é imoral? Outra razão pela qual podemos ficar receosos de tomar posição sozinhos é o desejo de preservar a nossa própria reputação. Alguém pergunta para você por que você age dessa maneira e não daquela. Por que você faz isso e não aquilo que todo mundo faz? Se você quiser salvar sua reputação, você vai dizer: porque
Eu acho que essa é a melhor maneira de agir. Então você está defendendo a sua reputação. Mas se você disser, olha, eu tive um encontro com Deus que mudou totalmente a minha vida, e eu não acho que fazer isso é o melhor à luz do que eu tenho aprendido com Deus. Ou eu entreguei minha vida a Jesus e desde então eu não consegui mais fazer isso. Eu não gosto de usar a expressão não posso mais fazer isso, porque dá a ideia que há uma regra que proíbe. Isso na boca de quem é incrédulo e nas mãos de quem é incrédulo é uma arma poderosíssima para refutar você e nas suas convicções. Você não faz ou deixa de fazer porque a igreja proíbe, ou porque existe uma lei que diz que você não pode fazer isso. Você não faz porque você tem convicção, ou então não tem, de que aquilo é certo ou errado. E normalmente quando as pessoas estão preocupadas em preservar a sua própria reputação, isso mostra que elas têm vergonha de se identificar com Cristo. Outra razão pela qual podemos ficar receosos de tomar posição sozinhos é a inveja dos ímpios. Estranho, né? Inveja dos ímpios. Será que o crente tem inveja dos ímpios? Isso acontece quando você é capaz de falar fortemente contra o pecado, mas no íntimo você gostaria de fazer o que os ímpios fazem. Eu costumo dizer e pensar que são aqueles que saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Vocês lembram quando os israelitas saíram do Egito? Estavam no deserto, comendo maná, e eles queriam comer o quê? Aquilo que eles tinham lá no Egito. Não havia nada de mal com o que havia no Egito. Mas eles não estavam considerando o fato de que lá eram escravos e que foram libertos. E que eles estavam passando por um deserto que os conduziria a um lugar de fartura e abundância. O salmista não pôde resolver este problema até que ele viu o fim dos ímpios. O Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade destes ímpios. Será que nunca passou pela sua cabeça, você diz, a fulano é ímpio e ele prospera, e eu não estou prosperando? Ele continuou dizendo, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações, pensamentos malignos. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam, chamam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. É comum nós ouvirmos histórias de pessoas
de jovens, crianças e depois adolescentes que se viram na vida dos traficantes, porque eles têm tênis último tipo, têm tênis de marca, e eles não têm, porque têm muito dinheiro e eles não têm, porque eles têm N coisas. E eu lembro, há muito tempo atrás, havia um jovem adolescente aqui na igreja, muito rebelde contra os pais, nunca chegou a batizar-se, mas os pais me contaram que o sonho dele era ser um chefe do tráfico, lá onde ele morava. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Será que Deus sabe alguma coisa? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. E ele pensava: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei com eles, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, até que entrei na presença de Deus, até que eu busquei a presença de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tem no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então não tenha inveja dos ímpios. Não pense que eles estão indo bem. E se você quer um outro salmo, que eu não vou ler agora, leia o Salmo 37. Ele fala da aparência de sucesso dos ímpios, mas fala no fim deles. Há um cântico que diz assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E repete, depois diz assim: mas um pouco de tempo e não existirá o ímpio, né? E não mais existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não mais o acharás. Então, é isso aí. Mas outra razão pelas quais podemos ficar, outra razão pela qual podemos ficar receosos de tomar posição sozinhos é o receio de perder amigos. É o mesmo princípio que rege os pais que têm medo de perder os filhos e por isso não os corrigem.
por isso não os disciplinam. E o que vai acontecer? Eles vão perder os filhos. Eu, quando falo perder os filhos, estou me referindo ao fato de que eles vão se rebelar contra esses pais e vão zombar deles e vão desrespeitá-los, afrontá-los, porque não foram disciplinados. É importante. Então, muitos têm receio de perder amigos. Então, fazem uma médiazinha com eles para continuar a tê-los como amigos. Para termos amigos certos, nós precisamos estar dispostos a termos os inimigos certos. Para termos amigos certos, precisamos estar dispostos a ter os inimigos certos. Uma adolescente havia dedicado a sua vida a Cristo num retiro. Era o final do retiro e ela estava em lágrimas, porque sabia que era isso primeiro que ela sabia que era isso que Deus queria que ela fizesse, mas ela declarou que tinha certeza que iria perder uma amiga muito querida e muito especial para ela, quando lhe contar sobre a sua decisão. Na semana seguinte, Larry Coy conta que recebeu uma carta dessa adolescente, na qual ela dizia: contei à minha amiga que havia decidido entregar a minha vida inteiramente a Jesus Cristo. Sabe o que ela disse? Sandy, fico muito feliz com isso. Sempre quis conversar sobre Deus, mas nunca tive alguém para falar. Agora nós vamos poder conversar sobre Deus. Nós vamos ver agora um outro ponto, que é identificando-nos verbalmente com Jesus Cristo dentro desse ponto maior, que é tomando posição sozinho. É a identificação com Jesus pela palavra. Isso exige uma entrega anterior a Cristo. Ninguém pode fazer isso se não entregar a sua vida a Jesus. Uma atitude correta para com aquele que pede e participa. Nós devemos ter uma atitude correta para com aquele que pede que nós participemos de atividades que transgridem os princípios de Cristo. Eu vou repetir isso porque ficou meio esquisito. Eu e você devemos ter uma atitude correta para com aquele que pede para que nós participemos de atividades que vão ao encontro, ou vão de encontro, melhor dizendo, aos princípios de Cristo. Muitos acham que para ganhar uma pessoa para Cristo, eles não precisam falar nada, mas apenas viverem o Evangelho. Quem assim procede, espera que em 2 ou 3 anos alguém note a diferença e faça alguma pergunta. Se a sua vida for realmente diferente, eles vão perceber isso logo. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. Jesus diz que nós não podemos nos envergonhar dele. Marcos 8,38, Jesus disse assim: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se eu me envergonhar de Jesus, ele também vai se envergonhar de mim, no dia que ele voltar. É uma coisa realmente difícil para nós viver situações como essas. É a coisa mais difícil para nós cristãos é não nos envergonharmos de Cristo. Essa é a razão principal pela qual a gente fica mudo, a gente não fala, a gente não se posiciona.
você não nos posicionamos. Eu vou falar sobre Terry. Terry era um jovem que veio falar com o Larry Cohen. Ele estudava e tinha um emprego de entregador de jornais. Ele fazia isso num caminhão, onde havia um motorista, naturalmente. Ele era o ajudante que distribuía os jornais. Ele tinha dúvidas quanto ao seu comportamento, se o que ele havia feito era certo ou errado. Por isso ele foi procurar o Larry. O motorista do caminhão disse para o Terry, que era crente: vamos parar aqui e tomar uma cerveja. Então esse jovem ficou muito atrapalhado. Ele disse: não, eu não bebo. A minha igreja não ensina isso e meus pais não querem que eu beba. Parece uma resposta certa, mas não é. Ele não se posicionou. Ele falou da igreja dele, ele falou dos pais, e essas eram as duas razões para ele não beber. Ele então foi com o motorista e bebeu um refrigerante. Ele disse para o Larry: bem, eu acho que não fiz nada de errado, porque não bebeu com o homem, com o motorista, mas não creio que tenha feito o que é certo. Ele sabia que não era isso que tinha que fazer. O Larry então me disse: você não gostaria de experimentar a solução de Deus? O Larry continuou dizendo: a outra vez que você estiver nessa situação, quando for tentado a comprometer a sua posição em Cristo e a violar os seus princípios, você deve estar pronto para identificar-se verbalmente, a falar claramente da sua posição com Cristo. Quando você recusa um convite para participar de coisas erradas, você deve dizer o porquê. Jesus disse que nós seremos bem-aventurados quando formos perseguidos por sua causa. Mateus 5,11: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha, raramente isso vai acontecer, pelo menos no nosso país, mas pode acontecer. O fato é que nós não podemos escolher amar a umas pessoas e rejeitar as outras. Eu não posso fazer uma seleção das pessoas com as quais eu vou estar. Jesus disse que nós devemos amar a todos. Jesus disse assim: mas eu lhes digo. Está faltando aí mais outro. Jesus disse que nós devemos amar a todos. Jesus disse assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então esse jovem, Terry, disse: está bem, eu vou fazer isso. 2 dias depois, outro motorista o convidou para irem juntos tomar uma cerveja. Ele então disse: não, você pode ir beber a sua cerveja. O motorista perguntou: mas o que há com você? Você não bebe? E cada vez que nós somos desafiados a fazer algo que não devemos fazer, devemos também estar prontos a dizer o porquê de não fazermos isso ou aquilo.
Há ocasiões em que teremos que dizer apenas não, muito obrigado, sem nos preocuparmos mais com o assunto. Larry diz ter estado em banquetes e jantares onde eles servem vinho. Quando eles vão servi-lo, ele simplesmente emborca o copo e eles sabem que ele não vai beber. E na maior parte das vezes não é necessário ele dizer nada. Ele diz ter ido a outros lugares onde o vinho já está servido no copo. Nesse caso, ele simplesmente o coloca de lado, mas não diz nada. No Natal, ele conduziu um judeu a Cristo. Ele havia gastado muitas horas com aquele homem, amando-o e colocando-se à sua disposição. Mas houve uma ocasião em que esse judeu ficou com muito medo de morrer. Então o Senhor abriu a porta para que o Larry o levasse a Cristo. Em várias ocasiões, o Larry esteve com amigos desse judeu que não tinham a mesma convicção religiosa que o Larry tinha. Então, o Larry não dizia nada sobre sua vida cristã, a menos que eles perguntassem por que ele não fazia certas coisas. Mas quando eles o desafiavam a fazer coisas que ele não fazia por causa da sua posição em Cristo, então ele lhes falava de Jesus Cristo. Então, voltando ao Terry, esse jovem ajudante do motorista de caminhão, quando foi convidado a se juntar ao motorista para tomar uma cerveja, ele então disse: não, você não pode ir. Ele disse: não, você pode ir beber a sua cerveja. O motorista então perguntou: mas o que há com você? Você não bebe? Por quê? Ele então respondeu: não bebo porque há alguns meses eu dediquei a minha vida a Cristo. E desde então meu objetivo é servir a Ele. E beber é algo que eu acho que não está certo. Entenderam a diferença? Eu vou repetir: não bebo porque há alguns meses eu dediquei a minha vida a Jesus Cristo. E desde então meu objetivo é servir a Cristo. E beber é algo que eu acho que não está certo. Pelo fato de eu ter entregue a minha vida a Jesus, eu acho que não está certo. Mas você pode beber a sua cerveja. Eu espero você aqui. O motorista foi, bebeu a sua cerveja e voltou para o caminhão. Quando ele voltou, ele disse: Terry, eu fico sem graça com você por tê-lo convidado para beber. Eu não sabia que você tinha esse compromisso com Deus. Eu também às vezes vou à igreja e eu sinto que devia me dedicar mais ao Senhor. Ele continuou e perguntou ao jovem: como foi que você entregou a sua vida a Cristo? Veja, o próprio motorista agora quis saber da vida dele. Como foi que isso aconteceu? Então o Terry pediu que ele parasse o caminhão no acostamento e compartilhou o Evangelho com ele. No final daquela semana, esse jovem veio falar com o Larry e disse: olha, 7 vezes esta semana eu fui tentado a comprometer o meu testemunho de Cristo. Em 5 ocasiões eles me perguntaram o porquê. Em 5 ocasiões eu pude dar testemunho de Cristo e levar um deles a Cristo. E aquele com quem eu não cheguei sequer a ter oportunidade de me identificar com Cristo foi aquele que mais me desafiou. Ele contou também que um homem mais velho do que ele perguntou-lhe se ele não queria um cigarro. Terry respondeu: não, obrigado. Ele disse ao Terry: qual é o problema? Você não fuma? Então ele teve a oportunidade de se identificar com Cristo. Mas ele percebeu que aquele homem idoso tinha estado com muitos jovens crentes que ele não admirou de forma alguma. É o testemunho incoerente, né?
Terry disse que iria trabalhar 2 vezes mais diligentemente por causa desse homem que estava com ele. Ele disse então ter trabalhado aquele dia com toda a diligência possível e imaginável. Quando terminou o dia, esse senhor chegou até ele, pôs a mão sobre o seu ombro, bateu nas suas costas e disse: sabe de uma coisa, meu filho? Você é extraordinário. Um homem que não gostava dos crentes, por causa do mau testemunho deles. Mas um só testemunho, o de Terry, levou-a: olha, você é diferente. Eu e você temos que fazer a diferença onde nós estamos. Não podemos ser iguais às outras pessoas, não por superioridade hipócrita, porque não há nada de superior em nós. Agora, nós temos lá alguém que é superior a nós e a todos, que é Jesus Cristo. E ele tem princípios, tem mandamentos que superam a tudo quanto existe nesse mundo. Nada se iguala. Então nós não devemos realmente ter vergonha de falar de Jesus e de nos comprometermos publicamente com Ele, para que outras pessoas tenham oportunidade de ver Cristo em nós e nas nossas ações e atitudes. O assunto não terminou aqui não, mas nós vamos parar aqui. Eu convido você a curvar a sua cabeça e a conversar com Deus agora sobre o que ouvir isso tem afetado você. Como é que você age no seu trabalho, na sua escola, com seus vizinhos? O seu comportamento reflete a vida de Jesus? Eles perguntam a você por que você não faz isso, aquilo outro. Você tem se posicionado como alguém que é de Jesus, tem Jesus e que assumiu um compromisso com Ele? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida de outras pessoas, aqui e na eternidade. Senhor, nós te pedimos que Tu nos ajudes a ser corajosos, a sermos destemidos. E não é sem razão que a Tua palavra nos ensina a orarmos, pedindo que o Senhor nos revista de ousadia, de intrepidez. Porque essa ousadia, essa intrepidez não existe naturalmente em nós. Sabemos que essa ousadia, essa intrepidez, esse poder é do Teu Espírito. E nós pedimos que o tenhamos em abundância e possamos testemunhar de Jesus sem vergonha, sem temor de sermos rejeitados, de perdermos amigos, sem temor de nada. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração disposto a um comprometimento total contigo. O Senhor faça isso com todos nós que aqui estamos. Quando sairmos daqui, leva-nos em paz, em segurança, e pela Tua graça traze-nos aqui nessa noite para ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Deus, dá-nos consciência da importância de estarmos juntos, tanto de manhã quanto à noite, porque somos um corpo e precisamos receber alimento espiritual adequado, não apenas uma vez por dia, e não apenas uma vez, mas precisamos estar aqui quando a Tua igreja está reunida. Ajuda-nos e capacita-nos para tanto. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém.